Cadê o Josué e Caleb? Cutuca a pessoa do seu lado aí, que eu sei que você está com saudade de fazer isso. Cutuca a pessoa do lado e fala assim: cadê o Josué e o Caleb aí dentro aí, Zé? Cadê? Cadê essa pessoa? Não é? Então o povo foi morrendo pelo caminho. Moisés morreu na reta final e só os dois venceram a quarentena. Eu concluo falando algumas coisas. Primeira, assim como minha mãe me dizia, minha mãe tinha uma frase, gente, terrível. Minha mãe me dizia assim, ó: você está pedindo para apanhar. Minha mãe era, já falei aqui, muito crente, levou nós todo mundo para Jesus, mas a minha mãe era brava. E a minha mãe, de vez em quando, ela via eu tendo algumas atitudes, e aí ela falava assim, ó: você está pedindo para apanhar. Mas ela nunca me batia quando ela falava isso. Ela só falava, e aí eu ficava olhando para ela, aí eu continuava fazendo a coisa que não devia fazer. Mas, de repente, do nada, quem já ouviu falar de Havaiana de pau? De repente, do nada, pá! Eu tomava uma. Sabe o que eu percebo, gente? Vou falar com todas as letras aqui para ninguém sair falando coisa que eu não falei. Deus não mandou esse vírus para nós. Deus não sentou e escreveu assim: 2020, vamos planejar 2020, Espírito Santo? Vamos, Jesus, vamos lá. Vamos colocar aqui um vírus em janeiro? Deus não fez isso, mas Ele permitiu. Sabe por quê? Porque a gente estava pedindo. A gente estava pedindo. O ser humano estava assim: Deus, manda um vírus. Deus, nós estamos aqui fazendo um monte de safadeza. Manda. Então Deus não planejou nada disso, mas Ele permitiu. Assim como a minha mãe que falava comigo: você está pedindo para apanhar. Você está pedindo para apanhar. Mas aí os avisos não davam em nada. Sabe o que tinha que acontecer? Teve que vir uma quarentena para a gente parar e falar assim: cara, eu tenho que mudar. Por quê? Porque antes de Deus nos colocar na terra prometida, Ele quer colocar a terra prometida dentro de nós. Canaã não é um lugar, Canaã é um estado de coração. Canaã é a sua conexão com Deus. Isso é terra prometida. Quando você está nessa terra prometida, podem te pôr numa cadeia, que você fica lá dentro bem. Você pode ir para um leito de hospital, que você fica cantando. Você pode ficar desempregado, que você consegue louvar o Senhor. Mas se você não tem uma terra prometida e uma Canaã dentro de você, você pode casar, pode ter lua de mel, pode ter dinheiro, pode ter o que for, você nunca vai ser feliz. Eu estou falando a verdade, a maioria, o mundo pediu para apanhar, gente, pediu. E Ele ainda bateu de leve. Ele falou: vírus, eu não queria que você fosse, mas eles estão te pedindo lá, vai lá. Aí o vírus veio. O vírus está aí. Ele é tão fraquinho que ele morre com gel. Gente, nós não somos nada. Sabe o que eu li hoje na Bíblia? Que o homem é como um vento. É como uma plantinha que nasce no telhado de manhã, de tarde vem o sol e queima e seca. Sabe o que nós descobrimos? Nós não valemos nada. Nada. E mesmo assim somos arrogantes. E mesmo assim somos nariz empinado. E mesmo assim não pedimos perdão. E mesmo assim continuamos durão. E mesmo assim reclamamos de tudo. E mesmo assim vemos pornografia. E mesmo assim temos ídolos no coração. Tem jeito, vai ter que caminhar 40 anos. Gente, eu li da fonte mais confiável do Brasil. Já mudaram 7 vezes o pico da epidemia. Eu li ontem, porque eu fui preparar esse sermão. Primeiro o pico da epidemia seria final de fevereiro. Depois mudou para meio de março. Depois mudou para a primeira quinzena de abril. Mas depois foi para finalzinho de abril, início de maio. Depois foi para final de maio. Agora estão dizendo que o pico vai ser junho, julho, e que a coisa vai melhorar por volta de outubro. Vou traduzir para vocês: ninguém sabe porcaria nenhuma. Nenhuma. Mas eu vim aqui te dizer que isso tem muito mais a ver com a gente aqui
do que com o que vão falar na TV. Segunda coisa, ainda que toda a humanidade esteja sendo afetada junta, sabemos que existem pessoas que vão ficando pelo caminho, que não aguentam, e tem outras que chegam bem, e que chegam vitoriosas. Essa pregação nessa noite é para te animar a não ficar no deserto. Como é que faz para aguentar essa quarentena? É parar de murmurar, é parar com a imoralidade, é tirar os ídolos do coração, e é confiar no Senhor. É levantar de manhã assim, ó, eu fiz isso, gente. Para de achar que a gente pregador é super-herói, que a gente não é. Nesses dias aí, já teve dia de eu levantar de manhã assim, ó, pôr a mão na cara e falar assim: e agora, Deus? Não tem nem... O que eu vou... Eu posso voltar a dormir, não sei nem para que eu sentei. O que eu vou arrumar? O que eu vou fazer? Aí no meio dessa piração toda, você pega e começa a cantar. Para que entre o Rei Jesus, Rei da glória, eu abro o meu... Começa a cantar, Satanás fica doido. Aí Satanás vai para a quarentena. Aí Satanás pega o Covid-19, porque ele quer te enfraquecer, porque você está numa quarentena. Não, arregue, você é Josué, você é Caleb, vai bem até o fim. Aguenta, filho. O que mais? Podemos aumentar ou diminuir nossa quarentena dependendo das atitudes que tivemos na nossa caminhada. 10 dias, você quer fazer o quê? Uma caminhada de 10 dias em 40 anos? Ou você quer encurtar essa jornada? Eu tenho maior medo de ser o meu próprio algoz. Eu tenho maior medo de eu ser mais prejudicial para mim mesmo do que Satanás. Eu tenho maior medo de eu ser a pessoa que mais atrasa os projetos de Deus na minha vida. Eu tenho medo disso que eu estou vivendo aqui hoje. Deus falar assim: Lucinho, sabe o que você está vivendo hoje com 48 anos? Eu sonhei para você viver com 28. Mas você não aguentou. Aí você envolveu com coisas que não devia, foi ficando para trás, sua quarentena está demorando anos. Sabe por quê? Porque você não quis. Você foi ficando para trás. Foi tendo atitudes erradas. O que mais? Não é o Ministério da Saúde, nem o Presidente da República, muito menos a Organização Mundial de Saúde, que vai declarar o fim dessa quarentena. Até porque eu conheço gente que já estava no deserto antes dessa quarentena começar. E eu sei de um monte de gente que quando a quarentena terminar, eles vão continuar no deserto. Por isso que por favor, não entenda a quarentena aqui como esse período que nós estamos aqui do vírus, não. Quarentena que eu estou falando é aqui, ó. É aqui dentro. Tem gente que já entrou para essa quarentena do vírus em quarentena. Tem gente que já estava num deserto, aí só veio um outro pior para ficar junto com esse outro que ele já vivia. E eu conheço gente que o dia que o governo falar, está liberado para voltar para a rua, ele vai estar tão ruim ou pior do que quando estava confinado, trancado em casa. Por isso que eu estou falando que não é uma coisa definida por um órgão do governo, é algo definido pelas nossas atitudes interiores. Nós é que vamos entender isso. Só vamos ficar firmes até o final se prestarmos muita atenção nessas advertências que Deus está nos dando. Olha o verso 11 e verso 12, já estou acabando, ó. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Você está de pé? Você está aguentando? Cuidado para não cair. Deus nessa noite nos dá uma advertência. Avalie seu coração. Você só está aí de live em live, de Jorge Mateus e Marília Mendonça, em Gustavo Lima, você já fez uma autocrítica? Você tem vigiado suas palavras, tem murmurado? O que você tem visto aí de santo ou de impuro nas redes sociais? Você tem acreditado na provisão de Deus? Ou o Deus que deu as pragas no Egito não é capaz de dar comida para você no caminho para Canaã? É hora da gente refletir, é hora da gente mudar. O Pai espera uma atitude de nós.
pessoas novas entrando numa terra nova, para viver um tempo novo. Nós vamos ser um novo Brasil, uma nova história. Essa igreja nunca mais será a mesma. Enquanto Caleb e os meninos estavam aqui ministrando, eu estava aqui embaixo chorando, pensando o seguinte: as coisas mais lindas que meus olhos já viram, eu vi aqui dentro desse lugar. E hoje eu olho aqui, está vazio. Eu sei que vocês estão aí, mas olhando aqui, eu não estou vendo nada. Eu falei: Senhor, até quando? Ele falou assim: filho, fala para eles que eu estou perguntando até quando. Não sou eu que vou responder, são eles. Somos nós que vamos responder. Somos nós. Os chineses têm que responder lá para Deus. Os italianos, os americanos têm que responder também. A pergunta não é Deus que vai responder, somos nós. Mas eu quero terminar com uma palavra de esperança aqui para você no verso 13. A promessa de Deus continua, olha: não sobreveio a vocês pandemia que não fosse comum aos homens. Não sobreveio a vocês vírus que não fosse comum aos homens. Não sobreveio a vocês quarentena que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel e não permitirá que vírus, que pandemia, que quarentena e que tentação nenhuma seja maior do que aquilo que você pode suportar. Mas quando vocês forem testados ou tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Eu quero desafiar você a ser uma pessoa que crê que Deus não deixaria a gente viver tudo isso se nós não fôssemos suportar. Traz para fora o Josué e o Caleb que está dormindo aí dentro. Coloque essa pessoa aguerrida, que ama Jesus, que tem fé em Deus, que crê na sua palavra para fora, porque agora é hora da gente se levantar, não somente para a gente atravessar do outro lado, mas para nós vivermos uma nova história no Senhor. E eu quero encerrar lendo uma palavra muito linda que Deus me deu hoje, aqui no Salmo de número 32, a partir do verso 3, você vai ver claro aqui o salmista dizendo como que ele atrasava os projetos de Deus na vida dele, e como ele aumentou a quarentena da vida dele, mas no dia que ele confessou, e no dia que ele voltou atrás, e no dia que ele entendeu, Deus pôs um fim no sofrimento dele. Olha o que diz aqui, Salmo 32, verso 3 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. E as minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Os dias e as noites foram passando, porque o salmista se mantinha calado, não confessava, não abria o coração para Deus. Mas olha o verso de número 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não o encobri. Eu disse: confessarei minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Sabe o que eu entendo aqui? Que se você agora fizer uma oração, você está a uma oração de mudar o prazo da sua quarentena. Eu vou repetir pela 1000ª vez. Eu não estou falando da quarentena imposta pelo governo ou por ninguém. Eu estou falando aqui. Eu estou falando do deserto que pode ser 40 anos ou pode ser 10 dias. Eu estou falando desse sofrimento que pode levar uma década ou pode levar 5 minutos. O texto deixa muito claro: enquanto eu mantive minha boca calada, eu sofri, eu chorei. E os dias e as noites foram passando e a tua mão pesava sobre mim. Mas quando eu disse: vou confessar, aí minha força voltou, minha alegria voltou. E quando as muitas águas vierem, e quando as muitas pandemias e epidemias vierem, lutas e vírus vierem, elas não nos afogarão.